moradores pretos, moradores brancos, moradores mulatos. Casas que tinham pretos casados com branco, ele encontra uma diversidade, e aí ele vai dizer, essa Avenida 7 de Setembro é diferente da parte baixa e da parte alta, porque eu tenho uma mistura. E nessa pesquisa dele, ele entrevista, por exemplo, os estudantes brancos, se eles se sentiam incomodados por ter vizinhos pretos, e 85% dos brancos da Avenida 7 de Setembro, pelo menos respondendo para ele, diziam que não tinham nenhum incômodo de ter vizinhos pretos. Estou dando um exemplo de uma pergunta para não falar das outras. Por isso, ele chega à conclusão que a questão racial no Brasil, ela é econômica, por conta dessa avenida. Ele vai chegar a essa conclusão, por conta dessa avenida. Porque ele vai dizer, embora a parte alta só tem brancos, e a melhor parte da cidade, a parte baixa, só tem pretos, mas quando eu tenho pretos convivendo com brancos, como nessa avenida, esse conflito racial não é tão intenso. Isso leva ele a concluir que a questão é econômica. O que eu acho uma contradição, porque ele vai descrever um chá, ele chama de chá dançante, que foi um almoço que organizaram pelo Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, foi em Salvador, e ele vai para esse almoço, um chá dançante, e ele não identifica nenhum negro, nem entre os trabalhadores, quem estava servindo. Isso em Salvador, na década de 30, não tinha nenhum negro. Ele descreve, não tem, mas ele não considera isso como um problema racial, para ele é uma questão econômica, então, que eu acho uma contradição. Mas é um grupo de pesquisadores que vem interpretando que a questão da discriminação ela é econômica, seguido com Donald Pearson. A gente pode citar o Costa Pinto, que estudou relações raciais no Rio de Janeiro na década de 40 e chega à mesma conclusão que a questão é econômica. O Florestan Fernandes, na obra clássica dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, também faz essa interpretação em São Paulo, como Costa Pinto no Rio, ou Pearson em Salvador, que é a questão econômica. Eu não vou aprofundar isso, mas citando, vocês podem pesquisar esses autores depois. E há uma quarta vertente da qual eu me posiciono, que aí vem alguns pensadores, como Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, Kabengele Munanga, que ela citou, Muniz Sodré, que diz essa quarta vertente que raça, pelo menos no Brasil, raça determina as relações sociais. Raça é determinante nas relações sociais. E isso vem com alguns intelectuais dessa área, para contar a história daquela luta abolicionista, que a gente pode identificar lá, eu recomendaria vocês lerem talvez o livro da Ana Flávia, que é uma professora da UNB, chamado Escritos de Liberdade, que é sobre esses abolicionistas negros lá, que lutaram pelo abolicionismo. Ela tem uma obra, é uma pesquisa de doutorado sobre aquela luta desses abolicionistas, Escritos de Liberdade, da Ana Flávia Magalhães Pinto. Mas nessa quarta vertente, eu diria que nós tivemos, depois da abolição da escravatura, um movimento negro organizado no Brasil, como a Frente Negra Brasileira na década de 20, na década de 30 surge o Teatro Experimental do Negro com Abdias Nascimento, o Abdias, por exemplo, que reunia trabalhadores negros do Rio de Janeiro, empregada doméstica, como a Ruth de Souza, que se tornou atriz, mas era empregada doméstica, que fez o curso de teatro e de alfabetização, porque eles tinham um curso de alfabetização. Nós falamos do Paulo Freire, mas o Teatro Experimental do Negro teve um curso de alfabetização para esses trabalhadores negros no Rio de Janeiro, na década de 40, reuniram 600 pessoas nesse curso de alfabetização. Isso tem registros. Então, assim, o Abdias, que depois o Teatro Experimental do Negro foi desfeito com o regime militar, Abdias se exilou, volta ao Brasil em 81, e nesse período que o Abdias retorna, alguns anos anteriores, com esse movimento da democratização do Brasil, surge em São Paulo, em 1978, o Movimento Negro Unificado. Um jovem negro foi assassinado no bairro de Guaianazes, na periferia leste de São Paulo, em junho de
1878, assassinado dentro de uma delegacia de polícia, e alguns jovens negros naquela época decidiram fazer uma manifestação. Essa manifestação foi em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, e apareceu muita gente. Eu tenho a foto daquela época, em preto e branco, é muita gente. E ali eles iniciaram esse movimento negro unificado, que é o MNU, que de lá para cá vem dando uma contribuição muito grande nessas lutas de políticas para poder inserir o negro na sociedade, e contra o racismo. Outros movimentos surgiram, né? Em 81, o Grupo de União e Consciência Negra; em 83, no interior da Igreja Católica, os agentes de pastoral negros, e foram surgindo diversos grupos nesse início da democratização do Brasil, até que em 1995, nos 500 anos da morte de Zumbi de Palmares, esses movimentos negros, todos eles, organizaram uma marcha em Brasília. Era presidente Fernando Henrique Cardoso. Nessa marcha, o Fernando Henrique recebeu as lideranças do movimento negro e houve um acordo de se criar algumas políticas de combate ao racismo. O Fernando Henrique criou um grupo interministerial, e esse grupo interministerial começou a pensar, então, algumas políticas. Entre algumas políticas está a inclusão de negros em alguns locais. Por exemplo, aí o Fernando Henrique nomeia a professora Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, indicação do movimento negro, para o Conselho Nacional de Educação. A entrada da professora Petronila Beatriz no Conselho Nacional de Educação faz com que se discuta uma legislação para ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, que é a Lei 10.639, construída, então, a Petronila foi a relatora dessa lei no Conselho Nacional de Educação. Ela foi aprovada em 9 de janeiro de 2003, assinada pelo Lula. E aí eu tenho que dizer que essa lei foi construída anteriormente. Tá? Porque ela foi, quer dizer, não dá para alguém que assume 1º de janeiro, dia 9, ter uma lei. Ela foi construída anteriormente por esse grupo interministerial, e no caso da educação, a Petronila à frente, e outras legislações que foram sendo construídas ao longo daqueles anos. Aí, alguns anos depois, teve, em 2001, em Durban, na África do Sul, a terceira conferência da ONU contra a discriminação e intolerâncias correlatas. O governo brasileiro organizou, ao longo do ano 2000, 16 pré-conferências para preparar o documento brasileiro que ia a Durban, na África do Sul. O presidente Fernando Henrique nomeou coordenadora dessas discussões o ministro da Justiça, e ele deixou coordenando todo esse trabalho dessas pré-conferências a professora Dulce Pereira, que hoje é professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela foi ministra do Fernando Henrique, negra, não sei se vocês lembram dela, Dulce Pereira. Alguém conhece a Dulce? Não lembro. Teve uma ministra negra no governo Fernando. Ela esteve à frente dessas 16 pré-conferências, e nessas 16 pré-conferências, ao longo do ano 2000, foi feito um documento. Esse documento chegou a ser discutido numa Conferência das Américas em Santiago, do Chile, numa tentativa dos países aqui da América ir com um documento único até Durban, na África do Sul. Não houve um acordo. Eu estava presente, então eu estou velho. Argentina e Estados Unidos tinham divergência com relação às questões das populações indígenas, que o documento dava autonomia como povo e tal, e aí não chegou-se a um acordo. Eu lembro bem disso, houve uma discussão pesada com os argentinos e americanos com relação especificamente a isso. Mas em Durban, eu acho que se avançou. O documento de Durban propõe diversas políticas reparatórias por conta da colonização. O Brasil é signatário daquele documento, e a partir de Durban, o governo brasileiro assumiu pela primeira vez que o racismo era um crime, era crime. Oficialmente, o Estado brasileiro assume.
quando assina esse documento da ONU de Durban e se compromete, então, a se criar políticas afirmativas de inclusão. Esse relatório de Durban é interessante o documento. E, então, de Durban para cá, o Estado brasileiro vem adotando essas políticas de ações afirmativas. Então, Durban é 2001. Em 2002, alguns estados brasileiros começaram, então, a implementar as ações afirmativas na universidade. O primeiro a fazer isso foi o Paraná. O estado do Paraná aprovou cotas em todas as universidades do estado do Paraná, de Londrina, tal. Então, várias universidades. O Rio de Janeiro, no mesmo ano, mas anteriormente a aprovação foi no Paraná. Depois foram surgindo algumas universidades federais, a UNB, a Universidade da Bahia, a Federal Juiz de Fora, aprovam uma resolução de cotas na graduação em 2004. Foi a primeira no estado de Minas, com entrada em 2006. Então, essa interpretação de ter políticas de ações afirmativas, então, ela vem lá desse documento da ONU de Durban, com políticas reparatórias daqueles povos que sofreram essas opressões ao longo do período, principalmente no período da colonização, tentando corrigir algumas distorções. O modelo de cotas adotado no Brasil é um modelo que tinha sido adotado na Índia em 58. Esse modelo que nós temos aqui é cópia das cotas que foram adotadas na Índia em 58, da primeira Constituição indiana, em que se aprovou uma porcentagem de cotas na educação, no mercado de trabalho, para os Dalits, que eram excluídos das castas lá indianas. Então, tem na Constituição de 58 da Índia cotas, esse modelo que, pelo menos, nós estamos adotando aqui, que é de ter cotas, uma porcentagem das vagas na educação para esse setor. Como o racismo estrutural aqui é tão forte, no período da discussão de cotas para negros e indígenas, setores eram divergentes. Eu vou resumir, né? O movimento negro chegou a um acordo para se aprovar também cotas sociais, porque não era essa a discussão que o movimento negro levava, era apenas cotas raciais. Para se aprovar essas cotas raciais, então se aprovou essas cotas sociais. Então, no fundo, na universidade, que nós temos hoje uma cota social, tem cotas, aquele estudante que faz todo o ensino médio em escola pública, e aí dentro de 50% das cotas, depois tem subdivisões, para quem vem de família até 1,5 salário mínimo, negro ou não, tem aquelas subdivisões. E hoje, com essa revisão das cotas, nós temos projetos na Câmara Federal para retirar essas cotas raciais. O Kim Kataguiri, que hoje é o presidente da Comissão de Educação na Câmara, por exemplo, tem um projeto de retirar as cotas destinadas a indígenas, negros e pessoas com deficiência dessa revisão. Oi? Ele está vaiando. Mas eu acho que não é o momento da gente fazer essa revisão esse ano. Por conta da eleição, eu acho complicadíssimo colocar essa revisão nesse ano, especificamente quando é eleição. Porque fica uma discussão que não é uma discussão racional, da discussão das cotas, da contribuição que ela teve nesses últimos anos, dos números de estudantes negros que entraram. Agora, mesmo com a graduação, nós temos esses números de uma quantidade de estudantes negros que entraram, pelo menos na UFJF, mas quanto mais você vai ascendendo, você faz pós-graduação, a dificuldade de o acesso é maior, e nós apresentamos aqui na universidade um projeto, na verdade eu encaminhei isso, mas foi aprovado no Conselho Setorial de Pós-Graduação, após longas discussões que não foram tão simples. Nós aprovamos em outubro do ano passado uma resolução 67, o Conselho Superior aprovou que 50% das vagas em todos os nossos programas de pós, mestrado e doutorado, são para cotas hoje. Para negros, povos tradicionais, que é indígenas, quilombolas, pessoas trans, refugiados, políticos, tem outro grupo que eu não estou lembrando, pessoas com deficiência. Tá, mas, então hoje, e
no meu entendimento, isso é um avanço. Quer dizer, um avanço, por mais que a gente possa discutir ou não, garantir, por exemplo, que você tenha esse público que antes não tinha acesso à universidade, possibilita alguém ter um doutorado, um trans, negro e tal, disputar os concursos para serem professores nas universidades públicas, para ter um quadro de professores que é o que nós não temos hoje, de colegas negros. São raríssimos meus colegas negros na universidade. E não só por isso, quer dizer, a chegada de um estudante com deficiência, negro, indígena, quilombola, trans, muda também as temáticas das pesquisas científicas, porque a estudante vem trazendo outros temas para serem pesquisados cientificamente. Isso também, eu acho que é uma colaboração para a universidade, para a pesquisa científica do país. E, eu não sei, eu acho que poderia ficar por aqui e a gente depois vai conversando, como nós estamos aqui no bate-papo, né? Então, gente, vou só dar uma palavrinha aqui entre esses néctares de conhecimento, porque eu particularmente fiquei emocionada em vários momentos dessas duas falas tão potentes, porque eu vou trazer aqui para vocês minha experiência pessoal. Assim, eu me tornei negra tarde, né? Ver como a sociedade me via, me reconhecer e me orgulhar disso. Inclusive, eu até falo que foi em um desses eventos, assim, que até Giovanni Marcelli trouxeram, foi um evento chamado Abolição Fake News, e que a gente discutiu isso e como que o movimento negro, ele tem potencialidade que são feitas para a gente não ver, né? E Marina, você comentou sobre uma questão de ocupação de espaços, né? Acho que a lei vem exatamente para isso, garantir essa ocupação de espaços de uma forma obrigatória, mesmo que tenha sido formas de acordo, né, para a gente conseguir realmente estipular que elas acontecessem. E agora eu tive a oportunidade de entrar no mestrado da FJF, e é exatamente isso que você falou, Gilvão. Eu estou estudando racismo. E ter isso na FJF, né, no mestrado, que não são muitas pessoas, e só tem eu de negra também. E falar sobre isso com gente que nunca teve contato com isso, mesmo estando numa universidade pública e gratuita, e como que isso é construção de saber, é construção de conhecimento, porque você tira o preto do lugar do outro, e você aproxima, e você vê que ele também é um ser humano com muita potencialidade. E eu acho que é nisso que a gente vai conseguir conversar e criar uma coisa muito mais interessante do que isso que a gente está vendo. E, por fim, eu ouvi essa semana o termo pânicos morais, que eu achei muito interessante. Eu acho que é muito o que está acontecendo. Até a Elaine falou no nosso grupo hoje sobre uma reação que um advogado teve, de o CNJ teve uma decisão hoje, ou ontem, não sei essa decisão, de que um juiz que tinha, um candidato a juiz, passou pela vaga nas cotas e viu que na investigação viram que ele não era preto. E aí, como que se vê isso? Qual que é o processo para isso? Isso é uma vitória, né? Porque as fraudes acontecem em todos os sistemas. Mas qual é o tipo de fraude? Qual é o tipo de procedimento que essas pessoas estão se utilizando? E os pânicos morais são exatamente para isso. O pânico moral é quando a parcela de dominação populacional se sente acuada quando a gente começa a ocupar espaço. Quando ele começa a ver que tem outras pessoas que sofrem questões diferentes, que estão ali para ocupar os espaços, para falar de coisas diferentes, para falar de onde que a gente veio. E, mais uma vez, né, falando de ancestralidade e origem, meus pais estão ali, ó, então é palpável, né, essa questão de onde a gente veio e para onde a gente vai, e aonde a gente consegue ir com a estrutura de estarmos todos juntos aqui falando desses tipos de tema. Então, só foram considerações super pessoais, assim, e de novo me emocionei muito com as falas,
Não sei se o Giovanni vai querer fazer alguma consideração. Sempre. Né? Então, por favor, Giovanni. Eu sou uma alma angustiada. E eu tenho um revolucionário que me corrói por dentro. E que eu ainda não consegui. Boa, essa foi boa. Deixar fluir devidamente. E aí eu fico elucubrando. Eu não sei se a galera percebeu, eu acho que percebeu, que a gente estava aqui para falar da cota na faculdade, da cota no ensino, no serviço público, e a gente não falou das leis propriamente. Porque para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, que foi o que eles fizeram. Porque o discurso está muito distorcido e as pessoas pegam, tipo, de ontem para agora e não conseguem perceber o que a gente está tentando reconstruir, ou construir de primeira vez. Mas eu ainda assim sou muito angustiado, porque eu acho que a nossa construção dessa nova realidade precisa necessariamente passar pelo coletivo. Pela ideia de que se a gente não se construir como povo negro, e entender que a gente está junto nessa, não vai fluir. Por que não vai fluir? Porque a gente tem algumas situações que são muito curiosas nesse processo todo. Né? Tem a figura do negro único, que insiste em gostar de ser o negro único para se colocar numa situação de privilégio, porque ele ainda não conseguiu entender que a gente só caminha junto. E ele se torna muito confortável nessa condição. Como é que é isso, o negro único, A Giovanni? síndrome do negro único é a figura que consegue despontar no contexto sociocultural, econômico e etc. E aí ele ocupa espaços, estávamos falando de ocupar espaços, mas ele é cooptado pelo discurso daquele que constrói aquele espaço. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que, por méritos próprios, não estou discutindo meritocracia porque eu acho meritocracia um conceito equivocado, mas por méritos próprios ascende e alcança esses espaços, ele tem duas perspectivas. A primeira delas, ele continuar insistindo numa luta quase que individual para trazer os seus, ou ele se sentir confortável no contexto de ser aquele que não precisa mais lutar porque está bem naquele lugar. Esquece dos irmãos. Não, na verdade, esse contexto é a ideia de que quando eu ascendo, eu já estou bem situado e não há mais que se falar naqueles todos que estão para trás. Eu paro de lutar, né? Eu não preciso mais lutar. Seria isso. Como é que é? O fim das cotas no Estado, né? Exato. Ele é da Assembleia Legislativa ou Fernando da Feriado, vereador? para a gente falar em português, né? Ele é vereador em São Paulo e ele é um negro antinegro, porque ele acha que todo o discurso que nós estamos tentando construir e referendar, ele é desnecessário, porque as pessoas conseguem ascender esses espaços se tiverem méritos próprios. Eu acho que nessa fala a gente só precisa tomar um cuidado, que é uma coisa que eu já ouvi várias vezes, a gente já discutiu várias vezes, que é a questão do negro racista. Não é possível o negro ser racista. Ele pode assumir o discurso, ele pode assumir uma postura de que eu não preciso disso, cota é para me diminuir, né? Essa questão de discutir cota no serviço público, cota nas universidades, isso é para me diminuir. Vocês é que estão provocando o racismo. Ele assume esse discurso racista. Alguns por confortabilidade, porque se acham confortáveis ali naquele lugar e não querem mais ser questionados pela sua negritude, né? Eles não querem se ver nesse papel de negro. E alguns porque ele assume mesmo a postura da subserviência. Então, assim, né, de entender que, não, isso eu consegui porque me deram. Então, se me deram, eu vou ficar aqui. Então, assim, mas por que ele não pode ser o negro racista?
porque ele, de forma alguma, em momento algum, ele vai ser capaz de oprimir. Porque a partir do momento que ele está no espaço, ele já abriu o precedente para que o outro preto esteja junto, né? Esse corpo preto aqui, qualquer lugar que ele ocupar, ele abre espaço para outro corpo preto ocupar. Ao contrário do corpo branco. Porque se tem só o corpo branco ocupando aquele espaço, para o corpo negro entrar é muito difícil, né? Então, assim, a gente tem que pensar nessas questões, assim. E alguns têm consciência disso, mas preferem o estado confortável de não querer mais a luta. Então, eu falei assim, já cheguei aqui, não quero mais. Sim, eu não sei se eu concordo plenamente. Porque o corpo preto do Joaquim Barbosa, no STF, saiu e nenhum outro corpo preto ocupou aquele lugar. Ele, inclusive, não se sentiu. Isso é muito sério, porque eu acho que ocupar espaços não é só uma questão individual. Ah, não, mas aí eu acho que é uma questão. Posso interferir? Claro, a gente está aqui. Porque é uma questão de não é ele que vai criar a questão do precedente. É a questão do. A gente tem instituições racistas. A gente tem um racismo estrutural e um racismo institucional que impede que outro ocupe o outro corpo. Entendeu? Mas o próprio preto em si, não. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu quero provocar. Dando exemplo do Sérgio Camargo. Sim. É ele. A gente está aqui tentando. É ele quem? É terrível. Então, Eu só na queria verdade, também